Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã de hoje, a gente vai falar com Bel Ferrari, jornalista, apresentadora de TV, mãe atípica, palestrante sobre inclusão amorosa. Ela que vai estar palestrando numa iniciativa da Câmara da Indústria, Comércio, Agroserviços de Guaporé, a SIC, no dia 23 de fevereiro, no Ginásio São José. No São José, no Ginásio São José, lá na Capela São José. Prazer em ouvi-la, Bel Ferrari, bom dia. Bom dia para todo mundo. É uma alegria estar aí em Guaporé, poder estar aí na segunda-feira com todo mundo, né? Eu já fui algumas vezes à cidade, adoro, acho uma cidade pulsante, né? Que tem uma produção já conhecida por todos nós. Mas e aí falar um pouco sobre, na verdade, contar a minha história, os meus desafios, as minhas aventuras ao lado do meu filho, que é um menino autista de 15 anos. É também poder dividir, poder falar de empatia, de amor, mas também falar sobre vários temas que hoje em dia são urgentes da gente prestar atenção, né? Hoje as crianças atípicas, como a gente diz, elas estão em todos os lugares e nas escolas regulares também. E essa é uma conversa exatamente para convocar todos os educadores, professores, diretores, mas também toda a sociedade, porque esse é um assunto para todos, né? A entenderem que cada um de nós cada um tem um jeito. E que a diversidade, na verdade, é um grande ativo da nossa sociedade, né? E que bom que a gente tem pessoas diferentes em sala de aula, no mercado de trabalho, porque esse é um ganho para todos. Mas essa é uma conversa ainda muito pioneira e eu fico muito feliz que Guaporé tenha entrado enxergado esse propósito, que também é o meu propósito de vida, né? Bel, felizes são as pessoas que entendem hoje que o autismo existe, porque antigamente sempre existiu o autismo, mas se tratava, é uma doença, ou é arteiro, ou é isso mesmo, ou não se comporta. Isso é interessante conversar abertamente com a sociedade. Eu tenho um filho autista. Agora, independente do nível, a gente está descobrindo que esse problema existe, que é preciso ser tratado diferente e que a família é fundamental, né? Com certeza, a gente naturalizar a presença deles em todos os lugares, né? Porque a gente sabe que hoje a prevalência, segundo o censo do IBGE, é 1 para cada 38, né? Nosso primeiro censo com números sobre autismo, né? E a gente sabe que tem diferentes níveis, tem crianças com pequenos comprometimentos, outras um pouco mais, mas o importante é entender que sempre há prejuízos no dia a dia das pessoas com autismo, e a gente tem que naturalizar isso, falar disso naturalizadamente, porque eles estão no mundo aí, eles têm muitas potências, são inteligentes, têm conhecimento, são afetivos, amorosos, e a gente precisa também, quanto mais a gente falar isso naturalizadamente, melhor. Sabe que eu costumo dizer o seguinte, para as famílias que às vezes ainda não estão entendendo bem o que está acontecendo, não escondam seus filhos, muito menos um diagnóstico. A gente tem que naturalizar a presença, em todos os lugares das pessoas autistas, porque no passado, muita gente ficava uma vida inteira sem saber que se sentia talvez um pouco diferente, com mais dificuldade de relacionamento, enfim, com alguns prejuízos, e acabava nunca descobrindo, né? Hoje a gente sabe que tem pessoas que descobrem até na fase adulta. Então, falar disso abertamente é uma libertação, né? Mas eu acho que mais que falar de autismo, a gente vem falar de amor, né? Da gente aceitar os outros como eles são, da gente ser empático, solidário. E essa é uma conversa de uma sociedade civilizada que a gente pretende. Eu sei que Guaporé é uma cidade que é muito evoluída e que, Inclusive, está criando uma associação para tratar do assunto, né? Isso, E eu fico muito acolher os autistas, orgulhosa. né? Sabe que a médica do meu filho é de Guaporé. Oh, Ela que se chama bacana. doutora Silza Tramontina, é uma médica muito experiente, conselheira do CREMERS, psiquiatra. É de Guaporé, a família dela é de Guaporé, né? E uma mulher muito à frente do tempo dela. E até falei, vou para tua cidade, estou muito orgulhosa.
E nós falamos muito em bullying, o autista também sofre muito bullying. E é isso que Sim. é preciso a sociedade estar inteirada e entender de que precisamos mudar esses conceitos, precisamos mudar, entender um pouco o que é o autista. Sim, agora tu falou de um tema, assim, que tem me tocado muito, sabe, porque, na verdade, bullying hoje é crime, né, é uma coisa perversa, horrível, e que a gente por muito tempo na até, a nossa sociedade ela eu penso, assim, que a gente vem evoluindo, né, e aí a gente em algum momento até não enxergava muito isso e ficava: "Ai, mimimi". Não, gente, a gente tem casos, né, toda pessoa que tem algo. Hoje em dia, alto, baixo, gordo, magro, qualquer coisa que tu saia um pouco do padrão, tu já é vulnerável ao bullying, que eu sempre brinco, eu sempre digo assim, que é uma brincadeira que não tem graça nenhuma, porque não é uma brincadeira, né? Se ela causa um sofrimento para alguém e há requintes de perversidade, e eu recebo relatos, e tu sabe que eu venho falando muito de bullying, tem um vídeo que eu vou mostrar, que eu venho repetidas vezes, publicando também nas redes sociais, assim, o bullying causa marcas irreversíveis na vida de uma criança, né, na autoestima dela. Mas eu tenho casos, assim, que eu de relatos tão perversos, que já passa o bullying, que eu acho que é falta, assim, de tudo. Uma mãe esses dias me pedindo ajuda, eu encontrei ela na estrada, para falar a verdade. E foi feito um abaixo-assinado para o filho dela não ir no passeio da escola, porque o menino era autista. Eu fiquei chocada, porque eu acho que isso é uma falta de amor, de empatia. Como que um grupo de crianças ou instrumentalizado por pais em 2026, né, se dá o trabalho de fazer uma lista para excluir uma criança de um passeio. Se fosse com o filho de vocês, eu faço sempre essa pergunta, ele é muito perverso. Então, assim, quando a gente fala disso, a gente fala, assim, de uma sociedade que está ficando muito agressiva, né, e essa fala é ao contrário, uma fala de amor, pedindo mais amor, por favor, né. Bel, eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Você Uhum. tem uma carreira consolidada e até mesmo as famílias que estão nos ouvindo, que podem ter a notícia a qualquer instante. Como é que você recebeu a notícia do médico: "Olha, teu filho é autista"? Porque muitas Olha, famílias: "Ai, meu Deus, sim. o que que é isso?" É, não. Primeiro, assim, isso eu vou contar na minha palestra, porque eu conto exatamente a E eu história já do eu diagnóstico. tô tentando criar um furo da palestra aqui. Daí não posso contar tudo. Eu sou uma mulher, como é que eu vou te dizer, assim, eu agradeço por ser uma mãe do privilégio, sabe. Eu tive o privilégio de ter pessoas maravilhosas, sempre ao meu lado, então eu tenho médicos, super legais, inclusive eu estava relatando que a minha médica que me acompanha desde esse momento, já antes já era minha médica, é daí de Guaporé, mas trabalha aqui há anos, era do Hospital de Clínicas. A minha família é uma família muito legal, o meu marido esteve sempre ao lado, e a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das famílias, né. 70% das mães atípicas, depois de 5 anos, mães com crianças autistas ou síndromes raras, os pais vão embora. Os outros 70% não conseguem trabalhar com carteira assinada, porque não conseguem cumprir as regras do mercado de trabalho, porque tem uma sobrecarga de levar em terapia, não tem acesso a terapias. O quadro é bem difícil, né, 48% sofre de estresse crônico. E eu me considero uma pessoa que batalhei muito pela minha saúde mental, porque sempre encarei naturalmente, a presença do meu filho de uma forma muito não projetada, não esperada, mas eu não idealizei filho nenhum. Eu não queria um filho, para dizer para os outros que ele era nota 10 na escola, nem que ele fazia 10 gols no campeonato. Eu queria um filho, e esse filho que é o como eu digo na palestra isso, filho, não é sapato que tu queria, uma bota que tu queria no shopping, uma de cano alto e veio de cano baixo e eu quero trocar, né. Não é carro que eu queria, uma caminhonete e veio um Chevette 70. Filho é o filho que é o filho que a vida te deu, e esse é o meu filho. Então eu não consigo entender nem a palavra aceitar, porque não há devolução.
a mãe amorosa e o pai amoroso e verdadeiro cabe apenas amar incondicionalmente e desenvolver todo e qualquer filho. E eu tenho um orgulho do meu filho, assim, enorme, porque eu acho ele um cara muito legal, com todas as dificuldades que ele tem de linguagem, que é o maior desafio dele, porque ele fala muito pouco, ele é considerado não verbal. Ele é um guri que está sempre rindo, bem-humorado, que a gente ensinou ele a ter educação, a cumprimentar as pessoas, a ser generoso. E eu sei que ele sabe das dificuldades dele e mesmo assim ele tá sempre de bom humor, ele é um menino querido. Eu acho ele uma fortaleza, sabe. Então ele me ensina todos os dias. Então apesar dos desafios que são grandes e das dificuldades que foram muitas e do grande impacto, porque eu não sabia aonde que eu ia parar a partir desse diagnóstico, nem o que eu teria que enfrentar hoje, aqui falando contigo, eu olho para os ganhos que eu tive. Eu tive muitas perdas, muitos desafios e tenho impactos muito grandes no meu dia a dia e não romantizo o autismo. Mas isso não vai mudar. Então eu olho para os ganhos incríveis que eu tenho de ter um filho que só me ensina todos os dias. E eu tenho certeza que você vai compactuar da minha observação, Bel. Não é só buscar ajuda profissional pro filho autista. A Ah, família total. tem que buscar também ajuda profissional para lidar com o autista. Sim, tu matou a charada, assim. Eu não procurei, como eu te falei, eu tive a sorte, eu tinha uma médica, eu vou repetir porque ela é daí, ela tem família aí, que se chama Silzab Tramontina, que já era minha psiquiatra. Eu fui para lá porque eu queria ser a pessoa mais legal no mundo e deu a coincidência de no meio dessa caminhada, ela que é uma especialista da psiquiatria infantil, que lida com casos de crianças não só autistas, mas neurodivergentes, já estava comigo, já era minha médica e eu sempre digo que eu tive, o privilégio de ter esse acompanhamento, então eu já era uma pessoa muito fortalecida emocionalmente, quando eu tive já na metade do caminho, né, então para mim foi mais fácil, né, eu não idealizei filho nenhum, eu queria apenas a grande oportunidade de ser mãe um dia, e apesar dos desafios que o diagnóstico traz, porque a gente não pode romantizar e tem que falar deles, até porque as mães precisam se unir para ter acesso à saúde, educação, inclusão, que não acontece de forma simples e tranquila, porque tem por trás disso muito investimento, muita gente que tem que se qualificar para fazer a inclusão dar certo. Apesar disso, eu consegui ser feliz ao lado do meu filho, porque mesmo não que eu não tenha tido dificuldades, né, pra no meu dia a dia, mas, quando a gente ia pra praça brincar, éramos mãe e filho. Né, então a gente tem que olhar para a criança com todo o amor e carinho, que some tudo e qualquer coisa, e depois a gente enfrenta os perrengues lá na frente. Se me permite, até mesmo porque a minha memória já não é tão boa assim. Então eu vou ler aqui, ó. A Câmara de Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé, a SIC, com apoio do município de Guaporé, através da Secretaria Municipal de Educação, é que promovem a abertura do ano letivo para as escolas municipais e para a comunidade guaporense regional com essas palestras sua e do Marquinhos Xavier também, que eu tenho um carinho muito grande, estou conhecendo a senhora e já respeitando só nessa entrevista. Então será no dia 23 de fevereiro, às 19 horas, no Ginásio São José. Mas eu quero falar do tema. Bel Ferrari, jornalista, apresentadora de TV, mãe atípica, palestrante e inclusão amorosa. Eu quero que nos fale do título aqui, ó. Uma palestra emocionante sobre diversidade, acolhimento, pluralidade, a partir de vivências reais que transformam pessoas e ambientes. Por Fale que que disso. sabe por que que é inclusão amorosa? Porque a gente fala na inclusão nas escolas, né, especificamente esse evento é direcionado mais também, principalmente à área de educação.
E para que isso aconteça, existe uma série de questões técnicas e didáticas e de adaptação que precisam ser feitas nas escolas. E para isso, para dar conta disso, tu precisa investir em planos individualizados, né, que a gente chama de PEI, para cada aluno, adaptar currículo, e tem muitas coisas técnicas por trás disso que são da conta dos pedagogos, dos fonoaudiólogos, dos educadores especiais, ou seja, é uma coisa muito técnica. Inclusão amorosa, porque esta não é uma fala técnica, é uma fala de mãe, é uma fala, em primeira instância, de conscientização e de motivação, que convida a todos, porque para que a inclusão real aconteça, que a real é a gente botar dentro dos ambientes, fazer a pessoa se sentir pertencente, se desenvolver e aprender, o primeiro passo é abrir a cabeça das pessoas. Às vezes, é mais fácil tu construir uma rampa para entrar num lugar do que tu construir rampa na cabeça das pessoas. O que eu vou fazer em Guaporé é levar essa rampa para dentro da cabeça. Convidar todos que estiverem comigo a entender que esse é um processo natural de evolução da sociedade, ou seja, a inclusão das crianças atípicas nas escolas regulares é irreversível, é um marco hoje da educação do futuro, e para que isso aconteça, as pessoas têm que estar com o coração aberto, né, em primeiro lugar, depois ir se formar, se informar, estudar. Não é um processo fácil. A primeira fala tem que ser abrir os corações, e é isso que eu vou fazer aí, ganhar os coraçõezinhos. Bel, foi um prazer esse dedo de prosa, uma boa palestra, e até o dia 23. Muito obrigado. Eu que agradeço, vou esperar todo mundo lá, que eu acho que vai ser bem lindo. Não acho não, tenho certeza. Obrigado. Tchau, Bel Ferrari. beijo. Um abraço, beijo, obrigado. Programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.